Em razão de suspeitas de tentativas de suicídio estimuladas pelo jogo virtual Baleia Azul, o governo do estado mobilizou equipes de segurança pública, educação e saúde e determinou a adoção de todas as medidas necessárias para proteger e orientar adolescentes. Aqui em Umuarama, algumas palestras neste sentido já estão sendo ministradas por policiais militares que fazem parte do batalhão de patrulha escolar. Na semana passada, o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar casos de jovens que procuraram assistência hospitalar nos últimos dias por conta de atos de automutilação e outros ferimentos autoprovocados. O nosso foco como segurança pública é a identificação dos indivíduos que estão praticando o recrutamento e a gestão desse jogo, né? São chamados curadores ou moderadores. Esses que estão praticando um crime de incitação ao suicídio, então serão responsabilizados criminalmente. Agora, isso é um problema, esse problema de autoflagelação dos nossos jovens é um problema multidisciplinar, muito grave, que durante as reuniões de hoje ficou patente a gravidade dessa conduta em relação aos nossos jovens que estão muito suscetíveis a essa situação. A escola tem identificado, os profissionais de escola têm identificado esse perfil e os pais precisam estar atentos a quaisquer mudança de comportamentos dos seus filhos, uma dificuldade no diálogo, mudança no perfil dentro de casa e a partir do momento que passam a apresentar lesões no corpo, que possam advir ou não desse tipo de jogo, desse tipo de conduta, mas que demonstram que eles estão tendo uma prática de autoflagelo pela dificuldade de convivência com algum problema, algum quadro depressivo, mas enfim, isso tem sido um quadro recorrente na nossa juventude e demanda uma ação preventiva e de orientação. Cabe aqui ressaltar deixar alguns pontos bem claros. Nós ouvimos relatos de menores que entraram nesse grupo, começaram a participar desse jogo, entre aspas, e a partir de um certo momento passaram a ser ameaçados pelos administradores, que caso eles contassem aos seus pais ou professores, ou deixassem de praticar aqueles atos, os seus familiares sofreriam alguma consequência. Isso não é verdade. É necessário deixar claro para os nossos jovens, para nossos adolescentes, que não existe risco de lesão nenhuma a seus pais ou a seus professores, no caso deles desistirem ou contarem para os seus pais ou professores que foram recrutados e estão participando desse jogo. Os trabalhos envolvem o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime, o NUCRIA, que vai fazer o primeiro atendimento, também o Núcleo de Combate aos Cybercrimes, o NUCYBER, e o Centro de Operações Policiais Especiais, o COP. A formalização de inquéritos fica a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia Científica também compõe o grupo. Mesquita explica que em cidades onde não há unidades da força-tarefa, a comunicação do crime deve ser feita na delegacia mais próxima, que vai direcionar os casos. Então são 3 unidades que vão se unir para trabalhar de uma forma muito rápida, no sentido de identificar eventuais gestores desses grupos que estão eventualmente incitando os adolescentes à prática desse autoflagelo ou mesmo de uma tentativa de suicídio. O discurso reforçou a importância da atenção dos pais de jovens e adolescentes. A secretária da Educação emitiu um comunicado para que educadores da rede pública estadual reforcem os cuidados quanto a mudanças de comportamento dos estudantes, como, por exemplo, alterações de humor, de rotina ou de vestimenta, ou ainda o aparecimento de marcas no corpo e mesmo tatuagens. Assim que nós fomos notificados aí digamos assim, dessa onda de jovens com sintomas aí de tentativa de suicídio, de participação nesse fatídico jogo aí, nós imediatamente determinamos que equipes já se deslocassem às UPAs primeiramente para identificar as pessoas aí que foram vítimas aí, que tiveram esse procedimento aí de autoflagelação, intoxicação ou tentativa de suicídio, averiguar se tinham realmente relação aí com o jogo, se tinha alguma pessoa por trás induzindo, e conseguimos já levantar informações, identificar as pessoas, já apreender alguns telefones celulares ali que os adolescentes utilizavam. Intimamos essas pessoas hoje já, nesse momento,
Nós estamos aí procedendo à oitiva, aí, tomando depoimento de vários pais e responsáveis aí por esses adolescentes. Já estamos com 3 adolescentes lá sendo ouvidos no COP nesse exato momento. E agora o caminho da investigação é tentar identificar as pessoas que fomentavam, a pessoa que induzia, a pessoa que cobrava dos jovens que fizesse determinadas ações e que solicitava depois que comprovasse as ações para que assim a pessoa continuasse no jogo. Então esses são os verdadeiros bandidos que praticam o crime aí de incitação, de indução ao suicídio e merecem ser presos, identificados e que respondam aí por esses atos aí que vinham cometendo, ameaçando aí toda a nossa juventude. Caso sejam os professores ou funcionários da escola a notarem tais situações, a Secretaria de Estado da Educação orienta que as escolas devem chamar a família, conversar com o aluno e os pais e assim buscar um adequado encaminhamento para o caso, seja ele pedagógico ou médico. A ouvidoria da Secretaria também pode ser acionada pelo telefone 0800 41 91 92 ou ainda pelo e-mail ouviced@pr.gov.br. A Secretaria de Saúde determinou que hospitais, prontos-socorros, unidades de saúde e demais serviços de atendimento médico no Paraná redobrem a atenção em situações de automutilação e uso inadequado de medicamentos por crianças e por adolescentes. Para a família, a recomendação da pasta é que, ao identificar algum comportamento suspeito, leve a criança ou o adolescente para a unidade de saúde mais próxima.